inteligência emocional. E aí, qual que é o seu estresse, né? Eu acho que a gente tem vários sintomas emocionais, que aqui eu brinquei um pouco durante, né? Como é que você se sente durante o mesmo mês? Então, durante o mesmo mês, depende do que está acontecendo na nossa vida, né? A gente tem vários momentos, né? Dentre eles, ansiedade, nervosismo, depressão e mudanças bruscas de humor, irritabilidade ou desânimo, desinteresse ou perda de prazer, né, a própria pouca tolerância, ou também a questão da paciência, às vezes até no mesmo dia, né, eu brinquei aqui no mesmo mês, mas em alguns momentos, depende do que acontece na nossa vida, né, a gente tem boa parte, né, desses sintomas emocionais, até mesmo num mesmo dia. E aí vai, né, daquilo que a gente quer levar para a vida, né, eu quero realmente, né, que alguma coisa que aconteça naquele dia, né, se transforme numa mudança brusca de humor, ou eu tenho inteligência emocional para lidar com as coisas e sair desses momentos, me conhecendo melhor, e aí conseguindo realmente, né, caminhar de uma forma mais equilibrada. Então, nós somos um turbilhão de emoções, né, num próprio dia, num mês, num ano, dependendo das situações que nos acontecem, né. E aí, né, eu venho de novo falando um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, né, porque o Brasil tem a maior prevalência de depressão da América Latina, é onde se usam, né, a grande parte dos antidepressivos vendidos no mundo se vendem no Brasil. É uma doença que afeta 4,4% da nossa população, da população mundial, e 5,8% dos brasileiros. Então, a gente está numa média acima, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. E o nosso país é o país com maior prevalência também de ansiedade no mundo, 9,3%, né? Então, por isso que essa questão da inteligência emocional, de eu lidar de forma mais... conhecendo isso de forma mais profunda em cada um de nós, faz com que talvez a gente consiga um dia mudar esses índices dentro do nosso próprio país. E aí, quem trouxe um pouco, né, esse conceito do que é inteligência emocional foi o Daniel Goleman, né, que ele é um psicólogo, escritor, né, de Harvard, e ele foi um responsável por, em 1995, ele fez um livro que chama-se Inteligência Emocional, e ele traz à tona vários debates, incluindo, né, o coeficiente de inteligência e várias outras coisas nesse livro que podem dar suporte para a gente começar uma trajetória de autoconhecimento, né. E ele traz uma definição muito interessante no que diz respeito à inteligência emocional, que é criar motivações para si próprio, permitir-se persistir em um objetivo apesar dos percalços, controlar os impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, manter um bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na sua capacidade de raciocinar e ser empático e autoconfiante. Então, ele trouxe esses pontos interessantes que, para ele, se a gente for olhar no dicionário, na internet, no Google, vai ter muita coisa relacionada com inteligência emocional, mas ele traz esses pontos que eu acho que são pontos interessantes para a gente, inclusive, levar para o nosso dia a dia, né, quando a gente sai um pouco do nosso prumo, para que a gente possa realmente, né, estar conosco em inteligência emocional. E aí ele fala de 4 pilares da inteligência emocional, né, então, que são o autoconhecimento, a autogestão desse autoconhecimento, a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e como que a gente gerencia os nossos relacionamentos. E aí ele traz, dentro de cada pilar, ele traz várias competências que seria interessante em cada pilar a gente se olhar para si próprio e desenvolver isso, né, com a ajuda de terapia, com a ajuda de livros, com a ajuda de estudo, né, porque aqui ele traz até algumas reflexões, né, então, você sabe quais são os seus gatilhos emocionais, né, na questão do autoconhecimento emocional? Então, quais são os gatilhos, né, que tiram a gente do rumo, né, que de repente eu estou no trânsito, o cara me fechou e eu, né, acabei discutindo porque eu não, esse talvez tenha sido um gatilho, mas quais são os outros gatilhos que eu tenho para realmente
falar, ele está com pressa, deixa ele embora e acabou. Então, eu me conheço, né, a ponto de conseguir pensar melhor nas minhas decisões e ter a assertividade. Então, na autogestão do conhecimento, ele fala muito sobre gestão de emoções, de se adaptar, de ter uma orientação para uma realização, quer dizer, um crescimento, né, desse desenvolvimento e levar a vida com otimismo. A questão da empatia, né? Então, eu vejo o outro e a relação social nos grupos em que eu convivo, eu respeito essa relação, o gerenciamento dos relacionamentos, né? Questão de influência, gestão de conflitos, trabalho em equipe. Então, eu me relaciono de forma satisfatória com os outros à minha volta. Então, são pontos que ele traz nesses pilares, onde, a partir do momento que a gente começa a entender isso dentro da gente, a gente começa a se relacionar melhor com a gente mesmo, e assim que a gente começa a se relacionar melhor com a gente mesmo, a gente se relaciona melhor com os outros e com o mundo, né? Esse é o grande objetivo da inteligência emocional. E aí ele fala um pouco sobre esses 4 pilares, né, dentro de competências pessoais e competências sociais. E aí, como eu me vejo, né? Então, é um raciocínio de a competência pessoal de autoconhecimento é como eu me vejo, e a autogestão desse conhecimento é o que eu faço com esse conhecimento que eu recebi, como é que eu levo isso tudo para fora. E a competência social é a mesma coisa, né? Como eu me vejo empático, e como eu faço a gestão disso nos relacionamentos que eu tenho com o mundo, com a minha volta, etc. Então, quanto mais a gente se envolve nisso, mais a gente consegue viver melhor. Eu acho que com a gente mesmo e também com a sociedade, né, com todas as questões que a gente, com todos os desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E aí a gente acaba realmente tendo esse equilíbrio entre a razão e o coração, né? Que é esse grande objetivo. Porque às vezes a gente leva muito à razão e fica uma pessoa dura, ou às vezes a gente leva muito ao coração, né? E sai totalmente do nosso prumo, às vezes fica, né? Ou chorão demais, ou de repente depressivo demais, ou de repente agressivo demais. Então, quando eu consigo equilibrar o que é razão com o que é o coração, eu consigo lidar com a minha inteligência emocional e talvez viver melhor, né? Porque esse é um dos grandes objetivos aí, porque é um grande objetivo, né, que a gente acabou de falar, que o ser humano ele está em constante busca da felicidade, né? Então, felicidade aí, segundo Cortella, é quando eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que ela se eternize, né? E eu só consigo isso trabalhando vários pontos dentro de mim para que eu possa me relacionar melhor comigo e assim melhor com o outro. Então, essa é a grande vantagem de você, né, em alguns pontos aí, entender um pouco mais sobre inteligência emocional e levar isso para a vida. Esse é o toque de hoje.